Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula no canal do Eutamate. Eu sou o Thiago Carneiro, professor de matemática. Bom, hoje vamos resolver mais questões do Enem, certo? Então vamos resolver questões da questão 166 a 171, Enem PPL. Então fique comigo, certo? Não sai daí que vamos resolver mais 6 questões do Enem. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, compartilhe, gente. Ative o sininho das notificações, certo? Então vamos comigo, depois da vinheta. Bom, pessoal, mais uma questão aqui, as questões do Enem, certo? Vamos começar a resolver a questão 166, né? Então vamos lá. Uma empresa de transporte disponibiliza para a embalagem de encomendas caixa de papelão no formato de paralelepípedo reto ou retângulo, conforme dimensões no quadro. Paralelepípedo reto ou retângulo significa que é um paralelepípedo reto, né? Porque você pode ter um paralelepípedo oblíquo ou um paralelepípedo reto. E esse paralelepípedo, além de ser reto, ele é retângulo, né? Então a gente faz um paralelepípedo aqui assim, ó. Paralelepípedo mais ou menos aqui, ó. Geometria espacial, né? Eu tenho um paralelepípedo aqui assim, ó. Certo? Vou desenhar mais ou menos como deve ser um paralelepípedo, certo? Então eu tenho aqui, ó, uma figura espacial, certo? Um paralelepípedo reto ou retângulo. Então eu tenho aqui, ó, um paralelepípedo, certo? Eu tenho aqui, ó, um paralelepípedo. Vamos lá, certo? Tem um paralelepípedo aqui. Fiz muito pequeno, né, esse paralelepípedo. Deixa eu fazer com altura maior, né? Eu fiz, na verdade, esse paralelepípedo, eu fiz um que na verdade não vai dar pra gente. Deixa eu aumentar ele aqui, certo? Vamos aumentar ele aqui, certo? Paralelepípedo aqui, ó. Vou colocar ele aqui assim, certo? É um paralelepípedo retângulo, né? Aqui, certo? Vamos lá, mais ou menos assim, certo? Vamos lá. Vamos lá. É mais ou menos assim, ó. Paralelepípedo reto ou retângulo, certo? Show. Certo? Ok. Só para ter uma ideia, certo? Ele diz o seguinte: para embalar, ele diz que é um paralelepípedo conforme as dimensões, né? Uma caixa de papelão, né? Aqui é a caixa de papelão. Para embalar uma encomenda contendo um objeto esférico com 11 centímetros de raio. Essa empresa adota como critério a utilização da caixa dentre os modelos disponíveis que comporte, quando fechada e sem deformá-la, a encomenda e que possua menor área da superfície total. Desconsidere a espessura da caixa. Nessas condições, qual dos modelos apresentados deverá ser escolhido pela empresa? Ele quer saber o seguinte: ele vai embalar um objeto esférico de 11 centímetros de raio e eu vou embalar de modo que eu não vá deformar o meu objeto, que é essa esfera, certo? Então, ele quer saber qual é a menor caixa que tem a área da superfície total. A menor área, ou seja, qual é a caixa que tem a menor área da superfície total. Veja bem, gente. O objeto esférico, ele tem... Vou desenhar um objeto esférico aqui. O objeto esférico, ele tem 11 centímetros de raio. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, 11 centímetros de raio. O raio é 11, certo? Eu tenho 11 centímetros de raio. Qual é a área que vai justamente o seguinte? Qual é a minha esfera? Ele vai cobrir toda a área da minha esfera, da superfície da minha esfera. Então, a minha esfera ela vai estar contida dentro da caixa. Então, a minha esfera vai estar aqui, ó, contida dentro da caixa, certo, gente? Vai estar contida dentro da caixa. Ok. Só que o que acontece? Eu tenho uma esfera aqui que ela está contida dentro da caixa. Desenho aqui uma esfera. Pronto. Eu tenho uma esfera aqui, certo? Ó, a esfera está contida dentro da caixa.
Só que o que é que acontece? Eu tenho que arrumar a menor caixa, ou seja, a caixa que tem a menor superfície total. Superfície, a área da superfície dela total, a menor caixa. A gente vai aqui na tabela, tem caixas, caixas diferentes aqui, ó. Todos os tipos de modelo de caixa, com dimensões diferentes. Então, veja bem, primeiramente, vamos calcular, né? Vamos calcular a área da superfície, ou seja, a área da caixa. Só que, veja bem, a caixa, ela tem um raio de 11 centímetros. Se ela tem um raio de 11 centímetros, o meu diâmetro aqui vai ser 2 vezes o raio, certo, gente? Então, eu vou ter um diâmetro aqui, ó, da esfera, 2 vezes 11, que é 2 vezes o raio, né? 2 vezes 11 centímetros, que vai ser o quê? Vai dar 22 centímetros, não é isso? Pronto, 22 centímetros é o meu diâmetro da esfera, certo? Agora é o seguinte, o que a gente pode concluir? Para eu embalar a caixa, a largura da caixa tem que ser maior, né? Não pode ser muito maior, tem que ser maior do que 22 centímetros. Então, a gente já exclui o seguinte, tanto a largura como a altura, né? Tanto a largura como a altura. Então, a largura, o comprimento também. Largura, L, comprimento, certo? E altura, ele tem que ser maior, certo? Ou igual, ou seja, maior, igual não, maior, porque senão não vai caber. Ele tem que ser maior do que o diâmetro da esfera. Então, ele tem que ser maior aqui, ó, que o diâmetro da esfera. Vou botar um Ezinho aqui. Então, a largura, comprimento e altura da caixa tem que ser maior do que o diâmetro da esfera, para até a esfera caber, né? Só que ele quer saber qual é a menor superfície da área total que eu vou cobrir a esfera. Não precisa ser, ou seja, não precisa ter a esfera não precisa estar dentro da caixa com folga, né? Ela pode estar justa, um pouco justa, né? Agora ele quer saber qual é a menor área da superfície total da caixa, qual é a menor caixa, praticamente, que eu vou cobrir a esfera. É o que ele quer saber. Então, veja bem, aqui em cima, vamos lá, caixa 1. Ele diz que o comprimento é 12, a largura é 12 e a altura é 13. Então, ó, se o diâmetro da esfera é 22, então já sabe que a esfera não vai caber na caixa. Então, aqui já descarta, ó, aqui já não é, certo? Aqui também, ó, comprimento 23, largura 20, ó, largura é 20, é menor do que o diâmetro, não pode. Então, também já descarta esse aqui, ó. Aqui eu tenho o quê? Então, 25, comprimento, ok, maior do que o diâmetro, a largura 25, maior do que o diâmetro, e a altura 25, maior do que o diâmetro. Então, aqui, ela pode ser essa caixa? Pode ser, ok. Aqui eu tenho comprimento 26, eu tenho largura 25 e altura 24. Pode ser essa caixa? Pode, a esfera cabe aqui. E assim eu tenho comprimento 23, a largura 26 e a altura 26. Também essa pode, essa aqui. Vamos analisar essas três aqui, ó. Essas duas de cima já está descartada. Então, gente, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vai calcular a área do retângulo, né? A área desse e a área desse. A menor área desses três vai ser, então, a minha caixa, né? A minha caixa. Veja bem, gente. Eu tenho aqui o comprimento, largura e altura, certo? Eu tenho aqui comprimento também, largura e altura. Gente, se eu deslocar, é a mesma coisa. Isso aqui a gente pode fazer pela propriedade, ó, como eu falei, a propriedade da associatividade, né? Se eu pegar uma unidade daqui, ó, do comprimento, e deslocar para cá, eu vou ter o que aqui? 25. Eu vou ter aqui 25, e aqui, que era 26, vai ficar o quê? 25. Então, eu vou ter o mesmo do 3, né? 25, 25, 25. Não é isso? Então, olha só, eu tenho 25, 25, 25, 25, 25. Eu vou dizer, então, que essa área daqui é igual a essa de cá, né? Por quê? No caso, a área dessa aqui, calculando, eu vou ter o quê? Qual é a área total? A área da superfície total, né? Eu vou ter aqui, ó, qual é a área da superfície total do meu paralelepípedo? Vai ser o quê? A área total do meu paralelepípedo, da superfície, se a gente sabe, vai ser 2 vezes
abre parênteses, eu tenho A vezes B, que é a largura vezes o comprimento, né? Mais, eu tenho o quê? A vezes C, não é isso? Mais B vezes C, não é isso, gente? Então, aqui é a minha área da minha superfície total do meu paralelepípedo. AB, AC e BC. Então, a gente pode chamar essa coluna aqui de A, essa coluna aqui de B e essa daqui de C. A gente calculando aqui, A vezes B vezes C vezes C, eu vou ter justamente o seguinte, eu vou ter que essas áreas aqui, ó, tanto essa que eu peguei, desloquei esse daqui para cá, tanto essa quanto essa aqui, elas vão ter praticamente a mesma área, não é isso, gente? Na verdade, vai ter a mesma área, não. Eu vou ter áreas diferentes, mas se eu peguei 26 daqui, vamos supor, e desloquei, certo? Então, eu vou ter o quê? 25, 25, 25, não é isso aqui? A diferença daqui, desse daqui para de cá, como daqui de cima, que tem uma unidade aqui, ó, ele deixou de colocar, ou seja, a altura, ele tem uma unidade a menos, ou seja, uma unidade a menos do que a largura, e a largura tem uma unidade a menos do que o comprimento. Agora, veja bem, gente. Se eu pegar essa de cá e deslocar para cá também, vão ter todos os mesmos 25, 25, 25, né? Só que o que é que acontece? A área total, você vai ter que calcular a área total desse, a área total desse e a área total desse. Porque dessa forma aqui, pela minha combinação das multiplicações, eu não vou ter a mesma área dessa, nem dessa, nem dessa. Então, se você for raciocinar dessa forma aqui, você pode tropeçar, né? Pode tropeçar. Então, a gente vai calcular a primeira área da caixa 3, certo? A caixa 3. Vamos lá. Vamos calcular a primeira área da caixa 3. Qual é a área da caixa 3? A área total da caixa 3 vai ser... Deixa eu liberar esse espaço aqui, porque realmente tá... Deixa eu liberar o espaço aqui, gente, rapidinho. Deixa eu apagar aqui. A gente já sabe... A gente analisou que era aquelas 3 de cima, certo? Eu vou apagar essa parte aqui também, para poder a gente ter espaço para calcular. Vamos lá. Ó, eu tenho o seguinte aqui. Eu tenho a caixa 3, eu vou calcular a área da caixa 3. Qual é a área da caixa 3? Isso aqui é a caixa 3, né? Qual é a área total da caixa 3? A área total da caixa 3 vai ser 2 vezes... A vezes B. Quem é A vezes B? A é quem? 25, né? Vezes 25, que é A vezes B, mais 25, também vezes 25, certo? Que é AC, e mais, né, 25 vezes 25, porque... Todos eles têm as mesmas dimensões, né? A largura, né? Vezes 25. Então, essa conta aqui, ela vai dar 3.750, né? Vai dar 3.750. Dá 3.750, né? Dá 3.750 aqui. Então, eu já tenho minha área total, né? Centímetros quadrados. Certo? Centímetros, isso. Agora, eu tenho aqui a caixa 4. Vamos calcular a área da caixa 4? A área total da caixa 4 vai ser quem? Vai ser 2 vezes 26, que era, né? Vezes 25, mais 26, né? Vezes 24, que é a AC, né? E mais 24, né? Vezes 25, não é isso? Que é BC, não é isso? Então, calculando isso aqui,
vai dar 3.748, né, gente? Vai dar 3.748, aí, ó, já deu diferente da de cima, já deu menor, tá vendo? Já deu menor, então a área, ó, não tem propriedade associativa certa isso aqui, né? Então deu 3.000, né, 748, já deu, né? Já deu uma diferença, né? Uma diferença já, uma diferença pouca, né? Já deu uma diferença pouca. Então, deu 3.748. Então, agora a 5, calculando a 5, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter a área total da 5 aqui, como? Quanto aqui? A área total da 5. Eu vou ter 23 duas vezes, né? 23 vezes 26, né? Mais 23 vezes 26, não é isso? Também. E mais 26 vezes 26, né? 26 vezes 26. Então, essa área aqui vai dar quanto? Eu vou botar aqui a área total da 5, né? A área total da 5, essa aqui vai dar quanto? Ó, vai dar 3.744, ó. Tá vendo? Já deu um valor mais menor, vai dar um valor menor do que todos. Então, gente, qual é a letra? A letra E, né, gente? É a letra E. Deu 3.744, ó, 3.744. Então, qual é a menor área da superfície? A menor área da superfície aqui, justamente a 3 deu 3.750, a 4 deu 3.748 e a 5 deu 3.744. Então, a menor área que ele quer saber, ó, a menor área da superfície total é a caixa que vai embalar o meu objeto. Então, é a letra E, não é isso? É a 5, é a letra E. Ok, gente? Então, vamos para a próxima questão. Bom, a próxima questão é uma questão também de análise, né? Que nem a outra. Você analisa e depois você vai e tenta calcular, fazer o mesmo, calcular de forma realmente o que a questão pede, né? Então, ó, uma empresa divide o balanço anual de vendas de seus produtos em duas partes, calculando o número de vendas dos produtos ao final de cada semestre do ano. Após o balanço do primeiro semestre, foram realizadas ações de marketing para os 5 produtos menos vendidos da empresa. A tabela mostra a evolução das vendas desses produtos do primeiro para o segundo semestre. O sucesso de uma ação de marketing de um produto é medido pelo aumento percentual do número de unidades vendidas desse produto, do primeiro para o segundo semestre. A ação de marketing mais bem sucedida foi para o produto, então ele quer saber o seguinte, ó, que tem aqui o número de unidades vendidas no primeiro semestre, o número de unidades vendidas no segundo semestre. Teve um aumento percentual de um semestre para o outro. Ele quer saber qual desses produtos aqui teve um aumento percentual mais significativo. Então, não tem jeito não. Vai ter que realmente calcular, fazer uma regrinha de 3 aí para cada um e ver qual é o que tem a maior porcentagem. Então, gente, é o seguinte, ó. Tem duas formas para resolver isso aqui, certo? Tem duas formas. A primeira forma é, você vai ver a diferença, né? Na verdade, quanto você vai ver, na verdade, você vai ver a diferença, você vai calcular pela porcentagem, a diferença de um para o outro aqui, né? Porque, na verdade, isso vai variar pela quantidade vendida no primeiro semestre e o aumento. O que vai realmente, o percentual, não é pela quantidades vendidas, e sim pelo aumento percentual. Esse aqui mesmo, eu tenho 350. Mas você vê aqui que o aumento percentual dele foi quase da metade, né? Foi mais da metade. Então, foi 350, né? Não, foi quase a metade. Foi 250 o aumento, né? Então, aqui, ó.
Esse 1 aqui, vamos analisar aqui, ó. Esse 1 aqui, a gente vai ver aqui assim, ó. Esse 1 aqui, vamos aqui classificar 1. Eu tenho 600, eu vou diminuir 600 menos 350, vai dar quanto? 600 menos 350 vai dar 250. Então, como é que eu vou calcular isso aqui? Eu vou dizer, ó, 250... Oh, desculpe, 250 não. Eu vou 350, certo? Eu tenho 350. Equivale a 100%, certo? Então, 600 menos 350 deu quanto? 250. Então, 250 aqui equivale a quanto por cento? Qual é o aumento percentual? Então, esse aumento percentual aqui, fazendo essas contas aqui, a regra de 3, certo? Fazendo essas contas aqui, esse valor de x aqui vai dar 71%, certo? Que aqui é só conta. Vai dar 71%. Que eu vou pegar, multiplicar 250 vezes 100 e dividir, né? E dividir por 350. Que 250 vezes 100 vai dar o quê? 250, né? 250 aqui, né? Vai dar 25 mil, né? Dividido por 350, não é isso? Vai ser assim, né? Regra de 3, né? 350. Aqui o zero corta aqui, né? Então vai dar o quê? 2.500 dividido por 35, né? Que vai dar 71,4%. Vamos aproximar para 71%. Agora aqui analisando o 2. O 2, a gente vai fazer o quê? Eu tenho 1.000, né? Que é o meu primeiro semestre, sempre com base no primeiro semestre. Equivale a 100%, né? Ele teve aumento de quanto? De 1.000 do primeiro para o segundo semestre. Teve aumento de 100, né, gente? Só aumentou 100. Então, 100 aqui equivale a quanto de aumento percentual? Vai ser 10%, né? Que 10% de 1.000 é 100, né? Então, aqui, ó, no 2 eu tenho o quê? 10% só. Ó, já foi menor do que lá em cima, né? Já foi menor do que em cima. Então, tem o quê? Um aumento de 10% só, né? Analisando o 3, vamos ver o 3 aqui, certo? O 3 eu vou ter o quê? Que 4.000, ele equivale a 100%, né? O meu 4.000 aqui equivale aqui a 100%, certo? Ele teve aumento de quanto? Aumentou quanto? Ele aumentou 500, né? Então, 500 equivale a quanto? Qual foi o aumento percentual de 500? Então, 500x, né? Fazendo essa conta aqui, então eu tenho que isso aqui vai dar igual a quanto? Vai dar igual a o terceiro 12, né? Vai dar 12,5%. Fazendo esses cálculos aqui vai dar 12,5%. Foi um pouquinho maior do que o segundo, né? A quarta aqui é o seguinte, a quarta aqui eu vou ter um aumento como? Eu tenho 850, que equivale ao meu 100%, que isso aqui a gente está a referência ao primeiro semestre, né? 850 equivale ao meu 100%, certo? Aqui equivale ao meu 100%. E o aumento foi de quanto? O aumento foi de quanto? Foi de 350, né? Então, deu 350, né? 350 vai equivaler a quanto percentual aumento? Pelas contas aqui, 41,17%. Então, o aumento percentual dele aqui foi 41%, né? Aproximadamente. E o último quinto, eu tenho 2.000, certo? 2.000 aqui, ó. Que esse 2.000 aqui vai equivaler ao meu 100%, certo? 2.000 equivale ao meu 100%. E quanto aumentou quanto? Aumentou 600, né? Então, esses 600 aqui que aumentou, vai equivaler... Qual é a minha porcentagem de aumento aqui? Aumento percentual. Justamente, vai ser quem? O meu valor de x, que é essa conta aqui, vai dar igual a 30%, certo? Então, gente, ele quer saber o quê?
A ação de marketing mais bem sucedida foi para o produto que tem o maior aumento percentual. O maior aumento percentual foi justamente o primeiro, não é isso? Que ele aumentou 71%. Né? Os outros tiveram um aumento foi insignificante em comparação ao 1. Então, esse daqui vai ser que letra A. Então, vai ser a minha letra A, vai ser o 1, que vai ser justamente o meu produto, ou seja, a ação de marketing mais bem sucedida é a letra A, certo? Vamos para a próxima. Essa questão é muito tranquila, gente. Em um bairro, em um trabalho escolar, um aluno fez uma planta do seu bairro, utilizando a escala de 1 para 500. Isso aqui é a escala, né? Sendo que as quadras possuem as mesmas medidas, conforme a figura. O professor constatou que o aluno esqueceu de colocar a medida do comprimento da ponte na planta, mas foi informado por ele que ela media 73 metros. O valor a ser colocado na planta em centímetros, referente ao comprimento da ponte, deve ser, escala. O que é escala, gente? Escala é uma representação, na verdade, a escala é o seguinte: o quanto eu tenho que diminuir, né, do meu tamanho real para ser representado num papel, certo? Uma figura, ou seja, um objeto real, quanto eu tenho que diminuir para ele caber no papel. Então, aí eu vou ter que entrar com a escala. Então, esse 1 para 500 aqui significa o seguinte: a cada 1 centímetro que eu desenho no meu papel, ele vai equivaler a 500 centímetros no real. Certo? Isso aqui é a escala. Certo? Então, a cada 1 centímetro que eu desenho no meu papel, ela vai representar 500 centímetros no real. Certo? Então, aqui a ponte está aqui, Aqui é a ponte. Ele me disse que no real ele tem o quê? 73 metros no real. Então, ele quer saber o seguinte: quantos centímetros eu devo colocar no papel aqui? Simplesmente o seguinte, gente. A escala é o quê? A escala, como eu disse para você, vai ser igual a quem? Qual é a escala? Vai ser a quantidade no papel, ou seja, no desenho, dividido pela quantidade no real. Esse é o valor da escala. O real eu tenho, que é 73 metros. Ele quer saber o quê? O que eu vou colocar no papel. Então, o que eu vou colocar no papel vai ser Dzinho, que vai ser igual a escala multiplicado pelo real, certo? Eu fiz aqui o jogo aqui, e aí multipliquei esse por esse e esse por 1, né? Então é o seguinte, eu tenho 73 metros, já tenho a escala que ele já me deu, que é 1 para 500, então eu quero saber quanto é que eu coloco no papel. Então vai ser o quê? O Dzinho vai ser, a escala é quem? É 1 para 500, não é isso? A gente representa então assim, como uma fração, 1 sobre 500, certo? Mas antes, eu vou converter 73 metros para centímetros, certo? Então, como é que eu vou converter isso aqui? Eu vou converter o seguinte, se 1 metro equivale a 100 centímetros, conversão de unidades, 73 metros, quantos centímetros? Eu vou multiplicar por 1, vai ser x, né? E 73 vezes 100 vai dar 7.300, né, gente? 73 acrescenta mais 2 zeros aqui, centímetros, né? Então, pronto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, 7.000 vezes 7.300, não é isso? 7.300. Corto o zero com o zero de baixo. Corto esse zero também com esse zero aqui. Então, aqui vai ser igual o quê? A 73 sobre 5, né? 73 dividido por 5. Quanto é que vai dar isso aqui, 73 dividido por 5? 73 dividido por 5 vai dar 14,6 centímetros. 14,6 centímetros. Então, eu tenho que desenhar 14,6 centímetros no papel, que vai representar 73 metros
no meu real, certo? Então é o que? Letra C, né, gente? 14,6. Tranquila essa questão, né? Questão de análise, de que, né, a escala, você sabe o significado, o conceito de escala, né? Que é isso aqui, ó. A escala justamente é o que eu vou representar no papel, vai ser uma quantidade que eu vou representar no real. Então, 1 centímetro que eu desenho no papel, eu vou representar 500 centímetros no real, certo? Então é isso aí, gente. Vamos lá. O quadro apresenta a quantidade de um tipo de pão vendido em uma semana em uma padaria. Então aqui o quadro tem a quantidade, cada dia vem a quantidade de pão, ele vende, né? O dono da padaria decidiu que na semana seguinte a produção diária desse tipo de pão seria igual a produção diária desse tipo de pão seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana, em que tal quantidade foi a mais próxima da média das quantidades vendidas na semana. Então, o dia da semana utilizado como referência para a quantidade de pães a serem produzidos diariamente foi, ó, gente, essa questão aqui, ela já é dada, certo? Olha só, o dono da padaria decidiu que na semana seguinte a produção, ele vendeu essa quantidade aqui, ó, cada dia uma quantidade de pão, certo? Só que na próxima semana, ele disse o seguinte, que a produção diária desse tipo de pão seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana, em que tal quantidade desse dia da semana foi próxima da média das quantidades vendidas na semana. Então, se ele disse a quantidade de pães, a minha referência, a produção desse tipo de pão seria igual à média, né, próxima das médias da quantidade vendida, então eu vou calcular o quê? Eu vou tirar a média dessa quantidade de pães aqui. Pronto. É só isso que a questão pede. É só isso. E aí eu vou saber qual foi o meu pão, ou seja, o que referenciou para poder fazer a quantidade de pães, né, que vendeu a minha referência, né? Então vamos calcular a média. A média é a soma, né, de todas as quantidades dividido pelo número das quantidades, não é isso? Então a média seria o quê? A média é o quê? Que a gente acha? Vai ser N1 mais N2 mais, aí ó, tá, NK dividido, desculpe, gente, dividido por K, né? K é a quantidade. Então, como é que a gente vai fazer aqui? É só pegar e substituir os valores. Vai ser 250, né? Mais 208. Mais 215. Mais 251. Mais 187. Mais 187, também novo. Mais 186. Certo? Isso aqui dividido quantos dias da semana? São 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dividido por 7, pela quantidade de dias da semana, né? Então, quanto é que vai dar essa conta aqui? Essa conta aqui, né? Calculado, essa conta aqui, ela deu justamente o quê? Essa conta aqui, ela deu o total, né? 212.
Fez a conta, vai dar 212, né? Então, olha só, 212, ele quer saber o quê? Qual é a quantidade produzida diariamente? O mais próximo, né? Referência. Que ele disse que foi mais próxima da média, né? Então, o mais próximo aqui é 215, é no quê? É na terça-feira, não é isso? Então, é letra C, não é isso, gente? Então, é essa aqui, ó. Que é o valor mais próximo que ele quis, né? Que a minha média deu 212, quantidade de pães vendidos. Então, aí, a próxima foi justamente a mais próxima, 215, certo? É isso aí, gente. Calcular só a média aritmética. É a questão mesmo, já dá isso já. Entendeu? Vamos lá. Essa questão é interessante, né? Ó, veja bem, gente. É uma questão mais analítica de todas que a gente está fazendo aqui. Essa daqui é a que mais realmente você necessita saber a teoria, né? A geometria plana, né? Ó, uma pista circular delimitada por duas circunferências concêntricas foi construída. Concêntricas é porque elas estão uma dentro da outra, né? Na circunferência interna dessa pista, de raio 0,3 km, ó, eu tenho o meu raio aqui, a gente já sempre anota, sempre temos que anotar, né, os dados. Ó, o meu raio aqui, ó, certo? Vou ligar aqui, ó. Eles querem 0,3 quilômetros, né? Pronto, é 0,3 quilômetros. Serão colocados aparelhos de ginástica localizados nos pontos P, Q e R. Tá aqui, conforme a figura. O segmento RP é o diâmetro dessa circunferência. Então, aqui, ó. Então, esse segmento aqui, RP, ó, vou completar aqui, é o diâmetro. Então, isso aqui para cá é o diâmetro da circunferência interna. E o ângulo PRQ tem medida igual a π sobre 5 radianos. Então, PRQ. Então, eu vou ligar PR, ó, Q, certo? Eles que esse ângulo aqui é π sobre 5. É π, né, sobre 5. Certo? É π sobre 5. Para uma pessoa ir ao ponto P, do ponto P ao ponto Q, andando pela circunferência interna, no sentido anti-horário, ela percorrerá uma distância em quilômetros igual a... Então, ó, ela percorrendo aqui pela circunferência no sentido anti-horário, anti-horário é esse sentido para cá, certo? Sentido anti-horário. Ele quer saber esse comprimento daqui, ó. Vou circular de vermelho. Ele quer saber qual é o comprimento desse aqui, ó. É isso que ele quer, esse comprimento daqui, certo? Então, a gente sabe o seguinte, que pela definição de arco, isso aqui é um arco, eu tenho que o meu arco é o seguinte, o meu comprimento do arco, ele vai ser o meu ângulo, que eu vou chamar de ângulo θ, multiplicado pelo meu raio, né? Essa aqui é a definição de comprimento do arco, certo? Então, ele quer saber isso aqui. Só que, gente, vamos analisar. Eu tenho um diâmetro aqui. Eu tenho o R ele ligado ao Q. Então, você concorda comigo que eu tenho um triângulo retângulo inscrito dentro do meu círculo? Dentro do meu... Então, eu tenho esse retângulo aqui, ó. Ele é um triângulo retângulo, certo? E eu sei o seguinte, que aqui é o meu centro, certo? Então, eu tenho o seguinte, ó, que esse centro aqui eu posso ligar até aqui, dividir esse ângulo aqui, e dizer o seguinte, que eu tenho um triângulo aqui isósceles, né? Que o triângulo retângulo ele pode ser dividido em um triângulo isósceles, né? Então é o seguinte, ó, eu tenho um isósceles, onde ele tem essa medida aqui é a mesma medida dessa de cá. Se essa medida aqui é a mesma medida dessa de cá, então esse ângulo aqui é igual a esse ângulo de cá. Então aqui também é π sobre 5, né, gente? Π sobre 5. Então, gente, se aqui é π sobre 5, o comprimento do arco eu não posso calcular a partir daqui. Por quê? Porque, olha só, o meu ângulo ele não é central. Então, o comprimento do arco, geralmente eu calculo quando o meu ângulo é central. O meu ângulo não é central. Claro que se você calcular aqui vai dar a mesma coisa, mas é bom você fazer essa análise. Eu tenho π sobre 5. Então, eu quero saber o seguinte. Se eu tenho aqui π sobre 5, aqui é π sobre 5, que ângulo é esse aqui? Eu quero saber que ângulo é esse aqui. Que eu vou chamar de meu ângulo
x. Que eu quero saber o ângulo para achar o comprimento do arco, viu, gente? Eu quero saber esse ângulo aqui, ó. Eu vou chamar o ângulo de beta. Vou chamar um ângulo y. Vou puxar aqui e vou dizer que aqui é y, certo? Vou dizer que aqui é y. Pronto, eu vou achar esse ângulo aqui. Então é o seguinte, ó. Eu tenho π sobre 5 aqui, que é o meu triângulo aqui isósceles. Então eu tenho dois lados iguais. E nesses dois lados iguais eu tenho o mesmo ângulo. Essa medida desse lado aqui é igual à medida desse lado aqui. Então o meu ângulo aqui vai ser igual ao meu ângulo de cá. π sobre 5. Então, se eu tenho π sobre 5, quero achar esse ângulo, então a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, né, gente? A soma dos ângulos, então eu tenho π sobre 5 mais π. Deixa eu melhorar. Eu tenho π sobre 5 mais π sobre 5 mais x, que eu não sei, que eu quero saber. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo vai ser sempre o quê? 180 graus, não é isso? Que, na verdade, eu vou chamar de π, né? Tá tudo em radianos, vamos colocar em radianos. Então, vamos chamar de π, não é isso? Então, aqui vai dar o quê? Aqui vai ser 2π sobre 5. 2π sobre 5 mais x, que é igual a π, certo? Então, quem é x? X vai ser igual a π, né? Positivo joga para negativo, menos 2π sobre 5. Certo? Que isso aqui vai ser o quê? Vai dar 5 vezes π, 5π, menos 2π vai dar 3π sobre 5. Então, esse x ali, meu, é 3π sobre 5. 3π sobre 5. 3π sobre 5, certo? Beleza, 3π sobre 5. Já achei esse ângulo de cá. Só que eu quero achar o ângulo y, esse de cá. Então, olha só. Ó, gente. Observe que esse ângulo aqui, ó, mas esse daqui não dá 180 graus, ó. Esse que eu circulei, então, eu quero saber esse de cá. Então, eu já tenho esse de cá. Então, eu vou dizer que x mais y é 180, ó. Não é 180 graus? Então, a gente já sabe o quê? Que x, né? A gente sabe que x mais y é igual a π, né? Que eu estou dando em radianos, é igual a π. Então, quem é x? X eu já tenho, que eu calculei, é 3π sobre 5, eu acabei de calcular. 3π sobre 5, certo? Mais y, né? Que é igual a π, né? Então, eu tenho, quem é y? Quem é o y, que é o ângulo que eu quero? Y vai ser π, né? Menos, que é 3π, 3π sobre 5. Certo? Então, isso aqui vai ser igual a quanto? 5 vezes π dá 5π. 5π menos 3π dá 2π sobre 5. Ó, 2π sobre 5. É o meu valor de y. Só que, então, já tem um ângulo, já tem o raio, que é 0,3, que ele me deu, ó, o raio. Eu vou achar, então, o quê? O comprimento do arco, que é através dessa fórmula aqui. Então, quem é o comprimento do arco aqui? O comprimento do arco vai ser o meu ângulo, que é quem? 2π sobre 5. Vai ser o meu ângulo, ó, 2π. Certo? Deixa eu melhorar isso aqui, desculpe. Então, vai ser 2π sobre 5, multiplicado pelo raio. Quem é o raio? 0,3 quilômetros, não é isso? 0,3. Então, esse valor aqui vai dar 2 vezes 0,3, vai dar 0,6. Dividido por 5, vai dar o quê? 0,12.
Então, deu 0,12 o que? Pi, não é isso? Deu 0,12 pi. Então, o meu comprimento do arco, ele andou 0,12 pi, ó, daqui, onde estava churado de vermelho, até aqui, do P aqui. Então, 0,12 pi. Então, 0,12 pi, qual é a letra? Letra D, né, gente? Ó, letra D, não é isso? 0,12 pi. Letra D. Certo? Então, vamos para agora a última questão, gente. Essa questão, gente, foi uma questão mais de você analisar, você tem que saber a teoria, né? Saber, fazer toda a análise geométrica de geometria plana, né? Isso aqui justamente é o que? É um triângulo retângulo inscrito em um círculo, né, gente? Que aí, se vocês forem observar em qualquer geometria, tem uma certa análise, né? Sobre justamente triângulos inscritos em uma circunferência, né? Por quê? Porque se ela fosse assim, ó, se ela fosse dessa forma, vamos supor, se eu tivesse aqui, ó, ela fosse assim, certo? Aí eu tenho aqui P aqui e Q aqui. Eu ia dizer o seguinte, que aqui eu tenho duas retas aqui secantes, né, gente? Duas retas secantes, né? Então, eu tenho aqui o meu ângulo beta, certo? Só que, para eu achar o arco, esse ângulo aqui não era esse ângulo aqui que me ia satisfazer. Eu ia pegar do centro aqui, e ia ligar até aqui, depois ia pegar esse e ligar até aqui, e eu vou ter o meu ângulo alfa aqui. Que esse ângulo alfa aqui, ele vai ser o quê? O meu ângulo beta, certo? Ele vai ser o quê? Vai ser justamente meu ângulo alfa dividido por 2, né? É uma análise justamente da geometria analítica. E o meu alfa também é esse aqui, né? Ou seja, aqui vai ser igual ao quê? Ao meu QP, né? Comprimento do arco, QP, dividido por 2, né? É uma análise, só que como esse aqui, a gente tem que pegar justamente o comprimento do arco pelo ângulo central, por isso que a gente fez essa análise aqui, para a gente achar esse ângulo central aqui, certo, gente? Então, vamos para a última questão. Bom, essa última questão aqui, ele diz o seguinte, ó, o quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da Seleção Brasileira de Voleibol Masculino nas Olimpíadas de 2012, em Londres, e suas respectivas alturas em metro. Então, você tem o nome dos jogadores com a altura deles aqui, ó, todas as alturas deles aqui. O que ele quer saber? A mediana das alturas em metro desses jogadores pô, gente, essa questão é puramente teórica. Então, o que acontece? Vai dar um pouquinho de trabalho, por quê? Porque você vai ter que ordenar as alturas. Para você achar a mediana, você vai ter que colocar todas as alturas do menor para o maior na ordem. E você tem que ver o seguinte, ó, a mediana, quando você não... Isso aqui em mediana sem intervalos de classe, viu, gente? Porque na estatística, você ainda tem uma outra... Quando você tiver intervalo de classe, você é outra forma de você calcular a mediana. Como essa daqui não tem intervalo de classe, então essa forma é uma forma direta, já é a forma mais tranquila. Então, como é que você vai fazer, ó? Se eu tenho uma quantidade se eu tenho justamente amostras ímpares, quantidades ímpares, eu vou ter uma mediana, ou seja, mediana vai ser centralizada, vai ser central. Então, se eu tenho aqui, ó, vamos supor que eu tenho um conjunto A, certo? Se eu tenho um conjunto A, eu tenho aqui A, B, C, D e E, certo? Qual é a mediana aqui, ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 amostras. Eu tenho 5 amostras aqui. Qual é a mediana? A mediana sempre vai ser vai ser o valor central. Por quê? Porque aqui a quantidade é ímpar. Quando ela é par, eu tenho aqui, ó, outro conjunto aqui, que eu tenho aqui A, B, C, D, E e F. Meu ponto central vai ser o seguinte, ó, eu tenho 2, você vai ver pela simetria, pela equidistância. Eu tenho AB, EF. Então, eu tenho 2 pontos centrais.
Então, minha mediana aqui, como é que vai fazer? Minha mediana você vai calcular como a média, ou seja, C mais D, certo? Dividido por 2, vai ser a média, certo? Então, isso aqui é a minha mediana. Aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ó, 12 é par. Então, eu vou ter o quê? Calcular a média justamente das amostras centrais. Só que antes de calcular a média, você tem que ordenar ela. Como é que a gente vai ordenar? A gente vai pegar do menor altura, da menor altura para a maior altura. Então, qual é a menor aqui? Ó? A gente bateu o olho aqui, já daqui é 1,84. Então, vamos ordenar aqui. Ó. Eu tenho 1,84 aqui. Vamos ordenar. Qual é a próxima? 1,90, não é isso? 1,90. Vamos ordenar ela. 1,90. Depois, tem outro de 1,90 também, ó, que fosse botando junto. 1,90. Certo? O que mais? 1,91. Vamos ordenar 91. Certo? Que é vírgula. O que mais? 1,92. 1,92. Certo? 1,92. O que mais? 1,94. Vamos botar aqui 1,94. Certo? Aqui 94. O que mais? 1,98. Ó, 1,98. Você tem aqui, ó, 1,90. 1,90, né? 98. 2 metros, 0,01, né? 2 metros, 0,01, que a gente tem aqui, ó. Tá ordenando. 2 metros, 0,03, ó. 2 metros, 0,03, tem aqui, ó, 0,3. 2 metros, 0,05, 2 metros, 0,05. Depois, 2 metros, 0,09, 2 metros, 0,09. Certo? E por último, 2,11. Né? Eu tenho quanto aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 está aqui. O que você vai fazer? Você vai ver aí que distância entre elas. Então, eu tenho aqui, ó. Se eu tenho 12, então eu vou ter o quê? 5, eu vou tirar 2 aqui, né? Para tirar a média. Então, eu vou ter 5 para um lado, 5 para o outro, né? Ou seja, se 5 for o seguinte, eu tenho 12. 12 menos 2 dá quanto? 5. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Então, aqui eu vou depois do seu, eu vou ter essa aqui e essa daqui, que é meu ponto central. Porque eu tenho aqui agora lá, 1, 2, 3, 4, 5. Então, minha mediana vai ser quem? Minha mediana aqui vai ser a média justamente dessas duas medidas centrais. 1,94 mais 1,98, certo? Sobre 2. É a média, não é isso? E isso aqui vai dar quanto? 1,94 mais 1,98, a média, vai dar 1,96. Então, dá 1,96. 1,96 a mediana. Qual é a letra? Letra C, né? Vai ter letra C. 1,96. Certo, gente? Então, é isso aí. Bom, gente, chegamos ao final de mais uma aula. Resolvemos questões do 166 a questão 171 da prova do Enem PPL. E próxima semana nós vamos resolver mais 6 questões, gente. Estamos finalizando as provas e vamos pegar as outras provas do Enem, que é a prova regular, né, para resolver também. Certo, gente? Então, gente, é isso aí, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, dar o like, ativar o sininho. Escreva nos comentários o que achou da aula, gente. Se tiver dúvida, exponha suas dúvidas para poder. Estou aqui para ajudar cada um de vocês, né? O Enem está vindo aí, cada dia mais está se abreviando, né? Está vindo
o nervosismo que eu sei de fazer a prova do Enem em plena essa pandemia, que é uma coisa muito difícil, muito dificultosa, né? Ansiedade misturada com ansiedade, com nervosismo, mas vai dar tudo certo, gente. É só ter fé em Deus que vai dar tudo certo, certo? Então, gente, muito obrigado, certo? Deus abençoe vocês e até a próxima aula.